Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos resolver a questão 9 que apareceu ali no concurso de analista de TI, no concurso do BRB 2021. Fala o seguinte, ó: o setor de tecnologia da informação de TI de um banco de investimentos possui 35 analistas de TI, dividido em três áreas. Então, olha só, ele vai dividir esses analistas em três áreas. Então, tem uma área aqui que ele fala que é desenvolvimento de sistemas, vou chamar aqui de DS. Tem uma área em seguida que é implantação de sistemas, então vou chamar essa área aqui de IS, e temos aqui uma terceira área que é suporte ao usuário. Conforme o texto, vamos chamar aqui de SU. Então, foram listados até o momento, então, essas três áreas: desenvolvimento de sistemas, implantação de sistemas e suporte ao usuário. Aí há analistas que trabalham em uma única área, mas há outros que trabalham em mais de uma dessas áreas. E somente os líderes de equipe trabalham simultaneamente nas três áreas. Ele fala, sabe-se que 18 analistas trabalham no desenvolvimento aos sistemas, então ele coloca aqui, ó, que são 18 elementos participantes desse grupo. 19 trabalham na implantação de sistemas, então tem 19 aqui, e fala em seguida que 18 trabalham no suporte ao usuário. 18 fica nesse conjunto aqui. Aí, em seguida, ele começa a listar as interseções duas a duas. Ele fala que 8 trabalham no desenvolvimento e implantação de sistema. Então, 8 ele participa aqui da interseção, ou seja, do que há em comum entre esses dois, ou seja, esses 8 eles estão aqui, tudo bem? Aí depois ele fala que 7 trabalha no desenvolvimento e suporte ao usuário, então esse 7 acaba trabalhando aqui, ó, desenvolvimento e suporte, nessa região aqui toda, né? Desenvolvimento e suporte. E aí, para finalizar, ele coloca aqui uns outros que trabalham aqui, ó, na implantação de sistemas de suporte ao usuário. Então, tem 10 trabalhando aqui nessa interseção de cá. Tudo bem? Então, veja, ele deu aqui cada um dos conjuntos, né, o macro deles, 18, 19, 18, e deu as interseções duas a duas. E ele quer o número de líderes. Atenção que o número de líderes é aquele número que vai participar ali, ó, da interseção de todos eles. Então vamos pensar o seguinte, ó, se aqui dentro a gente tem 8 elementos, sendo que x está ali no meio, então quer dizer que a quantidade de elementos que vai ficar aqui, ó, é 8 menos x. De tal maneira que se você somar os dois vai ter que dar 8. É a mesma coisa ali em verde, dá uma olhada em verde, tudo tem que ser 7. Se eu tenho x pessoas que participam de todos esses grupos, então aqui vai ser 7 menos x. Então aqui vai ser 7 menos x. E, finalmente, se 10 é o quantitativo de elementos que participam dessa interseção, então eu posso afirmar que esse pedacinho aqui vai ser 10 menos x. Beleza? Bom, com essa informação e sabendo que tudo isso daqui é 18, eu consigo encontrar aqui dentro. Quanto que vai ser aquele pedaço que está faltando ali dentro? Vai ser 18 menos esses três valores que estão já aí. Então, aquele valor ali de dentro, ó, vamos escrever aqui, vai ser 18 menos 18 menos o 8 menos x, o x e o 7 menos x. Então, isso vai dar para a gente a quantidade de elementos que fica aqui. Porque se tudo isso daqui vale 18, então 18 menos esses três pedacinhos é só o que fica ali exclusivamente pessoas que trabalham exclusivamente com desenvolvimento de sistemas. Hum? Então, quanto que vai dar isso daqui? Vamos dar uma melhorada aqui, olha só. Vai ficar 18, esse menos x corta com esse x aqui, né? Lá dentro vai somar o 8 com 7, vai dar 15, vai ficar 15 menos x. Ou seja, isso daqui vai ficar 3 mais x. Então, eu tenho 3 mais x aqui nessa região. Vamos fazer a mesma coisa aqui que a gente fez para essa região aqui de implantação de sistemas. Ali tudo tem 19, então vamos colocar o 19. Quando a gente retira essas três interseções, o 8 menos x, o x e o 10 menos x, a gente encontra apenas aquela região
apenas o quantitativo de pessoas que trabalham exclusivamente com implantação de sistemas. Então vamos lá, vai ficar 19 menos. Aqui dentro vai cortar, vai ficar 18 menos x. Aí 19 menos 18 dá 1, então vai ficar 1 mais x. Tudo bem? E finalmente, aqui vamos escrever então essa região aqui todinha, vale 1 mais x, né? E finalmente aquela região ali de baixo, de suporte ao usuário. Quantos que nós vamos ter aqui? Então, eu tenho 18 menos cada uma dessas interseções. 7 menos x com 10 menos x. Então, quer dizer que vai ser 18 menos. Aqui dentro vai cortar esses dois, vai ficar 17 menos x. Aí 18 menos 17 vai dar 1 menos com menos ali mais. Olha só, aqui também vai ser 1 mais x. Então, vamos colocar aqui 1 mais x para cá também. E aí, como é que a gente finaliza a questão para encontrar a resposta dela? Veja, o X é o número de líderes. Por quê? Porque é o número de pessoas que participam dos três ao mesmo tempo. Só os líderes, conforme o texto fala, ó, somente os líderes trabalham simultaneamente nas três áreas. Então, é o X que ele está pedindo aí. E aí, como é que eu encontro esse X? Veja, se a gente somar tudo isso que está aí dentro, tem que dar quantas pessoas? Tem que dar os 35 analistas. Então, bora somar todos eles aqui. Ó. Vamos lá. Vamos destacando cada um deles aqui, ó. Então, vou pegar 3 mais x, vou colocar aqui em cima, então. 3 mais x com 8 menos x com x com 7 menos x. Essa conta aqui, como eu peguei os quatro dentro desse DS, Desenvolvimento de Sistemas, com certeza tem que dar 18. Quanto vai dar, né? Ó, na hora que corta aqui, esses valores de x, perceba que vai ficar 3 mais 8 mais 7 dá 18, né? Beleza. O que mais que a gente tem que pegar aqui, ó? 1 mais x. Aqui embaixo, 10 menos x. Finalizou com 1 mais x aqui. Então, isso tudo tem que ser igual aos 35 analistas. Tudo bem? Vamos ver o que que a gente ainda consegue cortar mais aqui, ó. Tem um x com esse menos x, sobrou só um xzinho ali, né? E tinha que sobrar mesmo, beleza? Então, de todos eles, sobrou só um. Então, vamos lá, vamos somar agora os valores que nós temos aqui. Então, aqui dá 11, com 7, 18, com 1, 19, com 10, 29, com 1 vai dar 30, então deu x mais 30 igual a 35. Então quer dizer que esse x, que é o número de pessoas que trabalham ali, né, nos três ao mesmo tempo, é igual a 5. Beleza? Então a resposta aqui da letra C. Agora é o seguinte, ó. Veja, existe uma fórmula também que permite esse cálculo, tudo bem? Para a gente não ter que encontrar cada uma dessas regiões separadamente. Como que funciona essa fórmula? Ela funciona assim, ó. O número de elementos de A união B união C, ele sempre vai ser igual a número de elementos de A mais o de B mais o de C. Você vai adicionando a quantidade de elementos no conjunto macro ali de cada um deles. Depois você retira as interseções duas a duas, a interseção de A com B, de A com C e de B com C. Aí você retira as interseções duas a duas e, por fim, você acrescenta as interseções 3 a 3, que no caso é só uma aqui. Então, se você eu tivesse utilizado essa relação de número de elementos do conjunto, provavelmente sairia mais rapidamente a questão, porque olha só, qual que é o número de elementos de A união B união C? O número de elementos de A união B união C é o total de analistas ali, tem que ser igual a 35. Aí depois a gente coloca o número de elementos de cada um dos conjuntos aqui, os macros, 18, 19 e 18. Então você coloca 18, 19, 18. Depois você retira aquelas interseções duas a duas, que é justamente o 8, o 7 e o 10. O 8, o 7 e o 10. E finalmente você acrescenta a interseção dos três, que é o x que a gente quer descobrir. Veja que se você foi por esse caminho,
Deu exatamente a mesma continha ali do cima, fazendo com que esse x aqui, ó, de fato, fosse igual a 5, beleza? Então, teorema aqui dos conjuntos, né, diagrama de Venn. Essa é uma teoria de conjuntos que aborda a união e interseção deles, beleza? Espero que você tenha aproveitado essas duas formas de resolução. Bons estudos e até a próxima!